Olá, bom dia a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre nossas vidas neste dia, amém? Que bom que estamos aqui no canal A Bíblia em Gotas para estudarmos a palavra do Senhor. Sejam todos bem-vindos aqui conosco. Estamos felizes pela companhia de vocês e também felizes porque até aqui o Senhor tem nos ajudado a nos manter perseverantes na proclamação do Evangelho de Cristo. Amém? E você é o nosso convidado neste dia para estudarmos juntos a palavra do Senhor. E nós estamos estudando a lição 4 da Escola Sabatina, que tem como tema Em Defesa da Verdade. E hoje, domingo, 21 de abril, nós iremos estudar o tema Perseguidos, mas Triunfantes. Iremos estudar no livro de Daniel, no capítulo 7, do 23 ao 25, e no livro de Apocalipse, no capítulo 12, os versos 6 e o 14. E antes de começarmos, vamos orar. Querido Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, meu Senhor, nós te damos graças por sua bondade e misericórdia, nos alcançar todos os dias de nossas vidas. Obrigada por este dia, por despertarmos com saúde, por estarmos bem, por estarmos aqui, Senhor, tendo esta oportunidade de estudar a sua palavra. Meu Senhor, pedimos a luz do teu Santo Espírito para que nós possamos compreender o que iremos estudar e possamos, meu Senhor, colocar em prática em nossas vidas. Dá-nos as tuas bênçãos, Senhor. Derrama teu Santo Espírito sobre cada um de nós e nos proteja, nos guarde, nos livre de todos os males, a nós, aos nossos filhos, netos, nossos familiares, Senhor. Nós oramos agradecendo por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Perseguidos, mas triunfantes. Vamos ler Daniel 7, 23 ao 25, que nos diz assim: Então ele disse: O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E Apocalipse 12, nos versos 6 e 14, nos diz assim. O verso 6 diz assim: A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Amém? E o verso 14 nos diz: E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Amém. Sempre que o povo permanece fiel a Deus, Satanás se enfurece. É isso que a história relata, é isso que a história bíblica mostra. A perseguição, quando um povo se mantém fiel, vem sempre em seguida. E o livro de Daniel descreve um tempo em que a igreja medieval faria guerra contra o povo de Deus e o oprimiria. Os versos 21 e 25 do capítulo 7 de Daniel descreve um tempo em que a igreja medieval faria guerra contra o povo de Deus e o oprimiria. Também, no verso 14 de Apocalipse 12, João descreveu esse mesmo período como um tempo em que a igreja seria forçada a fugir para o deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. A mulher, que representa a igreja, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, conforme Apocalipse 12, verso 6. Os fiéis foram sustentados no deserto,
A palavra de Deus os fortaleceu e os sustentou à medida em que o conflito se alastrava nesse longo e sombrio período de dominação papal. A história bíblica relata: sempre que o povo permanece fiel a Deus, Satanás se enfurece. A perseguição sempre acontece. Porém, os fiéis nunca ficaram desamparados. Os fiéis sempre encontraram um lugar preparado para eles. O fato de sabermos que Deus sempre tem preparado um lugar para os seus filhos, isso nos traz conforto e temos a certeza de que Deus sempre cuidará de nós. Salmo 46:1 nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Amém? O período relatado em Daniel, no capítulo 7, de 21 a 25, e confirmado em Apocalipse, no capítulo 12, nos versos 6 e 14, vem falando sobre os 1260 dias, o tempo, tempos e a metade de um tempo, que se referem ao período de 3,5 tempos, ou anos, né? E aqui a matemática é bem simples, né? 3,5 vezes 360 dias, que é igual a 1260. E a profecia bíblica é frequentemente escrita em símbolos, e nas porções proféticas de Daniel e Apocalipse, um dia profético equivale a um ano literal. E essa confirmação ela está em Números, no capítulo 14, verso 34, e Ezequiel 4:6, que fala que um dia representa um ano literal, um ano de 360 dias. Assim, o princípio de ano não repousa apenas nesses dois textos, mas em amplo fundamento. William Shea, estudioso do Antigo Testamento, ele apresenta 23 linhas de evidência no Antigo Testamento para esse princípio. Ou seja, os intérpretes têm usado esse princípio ao longo dos séculos. Então, não é algo que está dizendo agora, são estudos e mais estudos, né, de teólogos, os estudiosos da Bíblia, que chegam a essa conclusão. Ficamos felizes em ter essa oportunidade de entender sobre a luz do Espírito Santo, sobre esse tempo relatado na Bíblia. É um tempo onde começa o período de escuridão espiritual, 538 anos depois de Cristo, e vai até 1798 depois de Cristo, quando o general de Napoleão, o general Berthier, removeu o Papa de Roma. Muitos cristãos foram martirizados nesse período porque obedeceram o que estava escrito na palavra do Senhor. Mesmo na morte, triunfaram. Em Cristo, esses cristãos se tornaram livres da culpa e do domínio do pecado e tornaram-se vencedores por causa do sangue do Cordeiro. Amém? A vitória de Cristo na cruz era deles. Hoje, a vitória de Cristo na cruz é a nossa vitória. A morte dos mártires foi um descanso para eles. E esse descanso vai acontecer até o retorno de Cristo. E nós nos perguntamos como o cumprimento das profecias bíblicas fortalece a nossa fé. Como é importante essa oportunidade que o Senhor nos dá à luz do Espírito Santo, de aprendermos sobre o período histórico, sobre todos os relatos, desde a fundação do mundo até os nossos dias. Saber de que há uma esperança de salvação e renovação em Cristo Jesus. Amém? E saber que o Senhor sempre esteve com o seu povo, nos dá conforto. O Salmo 46, verso 7, nos diz:
O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Que possamos confiar e guardar esse verso na nossa mente. E mesmo que venhamos passar por dificuldades, que nós nunca venhamos esquecer de que o Senhor dos Exércitos, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Que o Senhor nos abençoe neste dia e nos dê a sua paz, e que possamos nos encontrar amanhã para um novo estudo. Fiquem com Deus.